Pessoal, acho que a internet ela tá um pouco ruim, ela tá dando umas falhas. Eu desliguei a câmera para ver se ela dá uma melhorada. Daqui a pouco eu ligo de novo para ver como que vai. Mas vocês estão conseguindo me escutar? Tá travando? Como que tá? Está conseguindo escutar. Tá. Ô, Daqui a pouco eu ontem ligo. deu pau na nossa aqui também, foi um sufoco. Eu estou te ouvindo. Então, ela tá usando os problemas aqui. Mas eu vou deixar a câmera um pouco desligada e não sei, né? Às vezes piora um pouco. Daqui a pouco eu ligo novamente. Vou compartilhar o texto. Nós já entramos, né, agora no capítulo dos criminosos arrependidos. E como temos caminhado rápido, né? O que é muito bom, muito produtivo, com profundidade e até com uma velocidade interessante, né? A gente tem conseguido produzir muito bem em cima do texto. Marleninha, o pessoal que estava aqui na semana passada, que, que leram o primeiro texto, querem comentar alguma coisa? Fazer algum apontamento? Não? Então, acho que a gente pode começar, né, no texto de hoje, que é do Espírito Lemer, e que é um texto muito interessante. Eu acho que cada capítulo, obviamente, ele vai seguindo uma linha distinta um do outro, né? Porque cada capítulo vai tratar de um tipo diferente de espíritos, e esse aqui traz algo muito específico, né? Que são os criminosos arrependidos. Depois a gente vai ver os criminosos endurecidos, ou seja, aqueles que ainda não se arrependeram. Então, a gente conhece aí uma variedade dentro do espectro de tipos de espíritos, né? Tipos de casos e de situações no mundo espiritual, o que é muito interessante para o nosso aprendizado. Enfim, hoje o João não está aqui para fazer a leitura. Ana, você consegue fazer a leitura para nós? Consigo, sim. Lemer, Certo, vamos lá condenado à então. pena de morte pelo Supremo Tribunal de Justiça de Esne e executado a 31 de dezembro de 1857, evocado a 29 de janeiro de 1858. Evocação. Resposta. Aqui estou. O que sente ao ver-nos? Vergonha. Conservou sua consciência até o último momento? Sim. Imediatamente após a execução, teve consciência de sua nova existência? Eu estava imerso em uma perturbação imensa, da qual ainda não me livrei. Senti uma enorme dor. Pareceu-me ser meu coração que a sentia. Vi rolar não sei o que ao pé do cadafalso. Vi sangue correr e com isso tinha minha dor. E com isso minha dor tornou-se mais pungente. Era uma dor puramente física, análoga à causada por um ferimento grave pela amputação de um membro, era uma dor puramente física, análoga à causada por um ferimento grave pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Imagine um remorso, uma grande dor moral. Pergunta: quando começou a sentir essa dor? Resposta: logo que me libertei. 5. A dor física Pode pausar aí, causada Ana. pelo... Hã? Pode parar? Vamos pausar aí para comentar essas quatro primeiras perguntas? Isso. Tá. Interessante, né? A primeira coisa que me chama a atenção logo aqui na comunicação é que não há uma introdução, né?
como o Kardec rotineiramente costuma fazer, né? Então ele costuma colocar uma introdução explicando a história do espírito, etc., e às vezes até justificando o porquê de se estar evocando aquele espírito, né? O que teria ocasionado a evocação. Outra coisa que eu achei é que ele foi executado no dia 31 de dezembro, né? Um péssimo dia para se executar alguém, seria o último dia do ano, né? Então, uma terrível forma de se começar um ano. Mas, só um fato curioso. Acho que a primeira coisa que me chama bastante atenção, não sei em vocês, mas essa segunda pergunta, né? Que sentimento experimentais a nossa visão? E ele responde, de vergonha. Isso, gente, é muito interessante, porque o que acontece aqui, eu faço um comparativo, o que me parece, né, fazer sentido, é como se ali ele experimentasse homens que conhecem a lei de Deus, homens que a entendem e conhecem também o crime que ele cometeu, e é como se ele estivesse olhando a própria consciência quando ele estivesse ali junto com eles. Né? Porque ele sabe que o que ele fez é errado, ele entende que o que ele fez é errado, porém, ele errou, né? E sente vergonha por isso. Mas isso se torna ainda mais forte quando ele vê em outros aquilo que ele fez e sabe que os outros também sabem que ele errou. Então, é meio que ele vê de maneira terceirizada, entre aspas, né, em outros a lei de Deus, a ética divina. Então, eu acho que é o mesmo sentimento, eu penso, que se nós encontrássemos Jesus, né? É aquele sentimento de constrangimento. Né? Você se constrange porque você percebe e vê nele a representação de tudo aquilo que é mais correto. Então, é uma censura meio que intuitiva. Não é nem, às vezes, intencional, né? O indivíduo não se censura intencionalmente, mas ele se sente censurado ou envergonhado pela própria presença dessas pessoas. Né? Então, essa autoridade moral, de certa maneira, eles ali na reunião possuíam com esse espírito. Né? E é interessante porque, naturalmente, ele se envergonhava daquilo, e como um criminoso arrependido, se envergonhava de fato, e a gente vai ver isso mais para frente na comunicação. Mas é algo que chama muita atenção para mim, esse sentimento de vergonha, e entender tudo isso. Porque é um sentimento que, se a gente for parar para analisar friamente, é um sentimento que a gente tem que ter para conosco, né? É a vergonha de termos manchado a nossa própria consciência, de termos errados conosco mesmo. Então, não como o outro, né? O outro, tudo bem, a gente pode até se envergonhar, mas é um sentimento que a gente tem conosco, de ter errado, de ter ido contra aquilo que eu sei que é correto. Então, é algo que chama bastante atenção. Aí uma pergunta que o Kardec costumava fazer sempre para espíritos: conservastes vosso conhecimento até o último momento? E ele responde, né, que sim. E aí o Kardec faz uma pergunta muito interessante, que ele também, vocês devem se lembrar, ele fez essa pergunta já diversas vezes aqui nessa obra, que é: tivestes conhecimento de vossa nova existência, né, logo após a morte? Então, o que ele quer saber? Do período de perturbação. É algo que chamava a atenção dele, que ele percebia que era um ponto fundamental a ser entendido, e ele sempre fazia essa questão para entender mais ou menos como que funcionava para cada tipo de espírito. E aqui, como é natural, né, ele faz uma grande dissertação ali na primeira parte do livro sobre a questão da perturbação após a morte. Aqui, como é natural, um espírito do tipo desse espírito aqui, né, que cometeu um crime, no caso aqui, um homicídio, né, ele teve um período de perturbação longo e intenso, né, que é o que ele coloca, basicamente. Então, o Kardec coloca na primeira parte do Céu e Inferno, basicamente descreve a lei, né, como a lei funciona nesse caso aqui, e aqui é um caso que comprova essa lei, né, um caso que corrobora com ela, mostrando que um espírito com essas características tem um estado de perturbação desse tipo que ele narra. O que é muito interessante, porque primeiro a gente vê a teoria e depois a gente vê os exemplos que corroboram a teoria. Então é muito bonito tudo isso junto. E ele coloca, né? Eu estava mergulhado numa perturbação imensa da qual ainda não saí.
E aí, aqui nessa pergunta mesmo, a gente já vai perceber uma leve confusão desse espírito, quando for falar dos sentimentos que ele estava tendo e da dor. Né? Ele faz uma confusão, ele coloca, senti uma imensa dor e pareceu-me que meu coração a sofria. Vi rolar, não sei o que é o pé do cadafalso, né? No caso, a própria cabeça. Vi correr sangue e minha dor só foi mais lacinante. E aí o Kardec faz uma pergunta muito interessante, né? Ele era muito perspicaz nesse sentido. Era uma dor puramente física, análogo a que fosse causada por um ferimento grave, pela amputação de um membro, por exemplo? O que ele queria saber, né? Se esse espírito tinha sentido dor física, ou se ele está falando de dor moral, porque são dois tipos diferentes e totalmente diferentes. E ele responde, não. Olha que interessante. Imaginai um remorso, uma grande dor moral. Aí o Kardec pergunta novamente, quando começastes a sentir essa dor? Resposta, assim que fiquei livre. Olha isso que interessante, gente. Ele de fato já estava, né, disposto a perceber que tinha errado, né? Ele não era daquele tipo de espírito que estava ainda endurecido no próprio erro, sem perceber o próprio erro. Não, ele já tinha a capacidade de perceber o erro, e não só tinha a capacidade, como já logo caiu em censura própria, né, numa autocensura, num sofrimento, a partir do momento em que desencarnou, a partir do momento em que morreu. Então, ele já logo morreu e sentiu essa dor moral. Mas o que eu acho que é muito interessante aqui é que ele fala, né? Senti uma imensa dor e pareceu-me que meu coração a sofria. Né? Então, nesse momento, ele fala, né? Vi rolar não sei o quê, vi correr sangue e a dor só foi mais lacinante. E parece que ele está dizendo uma dor física, né? Mas, de fato, aquilo deve ter sido tão confuso para ele, tanto devido ao estado em que ele se encontrava espiritualmente, mas também pelo desencarne brusco que Ana, eu acho que está dando retorno aí. Não só pelo desencarne, né? Enfim, ele foi morto, foi condenado a uma pena de morte, mas por todo o conjunto, né, da situação dele fez com que ele tivesse uma situação de confusão espiritual e ele não conseguisse compreender como um espírito superior o que ele estava passando. É natural, a gente já sabe disso, já falamos bastante desse aspecto. E então ele naturalmente confundiu e parecia que aquilo era uma dor física, mas ao mesmo tempo não era, né? E é o que ele coloca. E por isso que o Kardec faz essa pergunta, né? Que é buscar entender. Então ele estava sofrendo, né? E foi morto e a dor que ele sentiu era uma dor imensa, mas não era uma dor física, né? Já era uma dor moral. Mas aí, o mais interessante que a gente pode se questionar, né? Será então que ele não sentiu dor moral? E é o que ele vai colocar na próxima questão. Né? É o que o Kardec coloca na próxima questão e que ele vai responder também. E aí a gente vai discutir uma outra coisa que é mais interessante ainda. Fora isso, pessoal, alguém quer comentar alguma coisa dessas 4 primeiras questões? Algo que chamou atenção? Sabe o que me chamou a Você quer? atenção? Quero. Chamou a atenção o seguinte. Na anterior, no item 16, Kardec pergunta assim: que sentimento teve quando o evocamos? E aqui ele perguntou novamente, no item 2, o que sente ao ver-nos? Então, olha, Kardec pergunta pelo sentimento, né? O que é que o espírito estava sentindo? Olha que interessante. E diz a psicologia que é justamente a pergunta que nós devemos fazer para o nosso próximo, diante de um problema, diante de um acontecimento assim desagradável, né, desafetuoso, que a gente deve perguntar: o que é que você está sentindo? Isso nos recomenda um livro do Marshall Rosenberg, chamado A Comunicação Não Violenta. Então, a primeira pergunta que ele indica que a gente deve fazer é: o que você está sentindo? O que você sentiu quando você me desacatou, quando você me desafiou? Qual é o seu sentimento?
Aí a pessoa vai responder. E a gente, então, replica, não é? Pois é, eu senti isso, isso e isso. Olha que interessante. Então, é correto mesmo, né? Perguntar sobre o sentimento da pessoa. Kardec nos dá aqui, ó, o modelo. Ao perguntar aos espíritos o que é que eles estão sentindo diante daquela evocação. Um respondeu, estava sentindo vergonha, que é esse de hoje, né? O Lemer. E o outro, da vez passada, ele sentiu prazer e receio quando ele foi evocado. Olha só, muito interessante, né, gente? É só isso que eu queria observar. Realmente, muito interessante. Cada tipo de espírito vai ter um tipo de sentimento, né? Nesse caso específico, de ir até a reunião, ir ao encontro do Kardec e seus companheiros. Os espíritos felizes, por exemplo, eles se sentirão felizes pelo fato de estar ali, pelo fato de poder contribuir, seja com palavras ou com intuições. Então, cada tipo de espírito vai ter um sentimento, né? Os criminosos é natural com que normalmente tenham vergonha, tenham receio, medo, porque sentem medo de serem censurados, de serem reprimidos, etc. E a própria vergonha do ato que cometeram. Então, é interessante a gente ir percebendo isso que você falou mesmo, Ana. E vai variar, né? É a variedade que existe nos tipos de espíritos mesmo, que é curioso. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Cada um vai sentir, mexer no seu ponto fraco, né? Cada um com a sua subjetividade. É interessante, e na medida que a pessoa responde sobre o que está sentindo, ela vai se conhecendo também, né? Porque se não tem a oportunidade, às vezes, de falar, a pessoa nem se dá conta, né? Desse sentimento que é tão importante, né? Muito interessante. Pode continuar? Quem já fez terapia, né, sabe. Só eu terminar de comentar, né, e aí você pode continuar, eu acho que ninguém vai comentar mais nada. Mas quem já fez terapia sabe, né? Eu acho que o grande exercício da terapia é exatamente isso, você expor os próprios sentimentos e pelo próprio fato de falar sobre eles, você já começar a perceber onde que você pode melhorar e como você pode mudar esse sentimento, etc. Então, o próprio fato de expor já auxilia muito e de formas que a gente nem imagina, inclusive. Né? A gente acha que é tão difícil, um problema tão complexo, mas é pelo fato de ele estar somente na nossa cabeça e não ter sido exposto para ninguém, né? Então, quando a gente expõe ele, isso torna mais fácil. E o Kardec, a gente vê pelas todas as evocações que ele realizou, ele tinha já essa habilidade de saber lidar com os espíritos e saber, de fato, guiá-los e auxiliá-los através das evocações. Então, é, de fato, um processo terapêutico ali, a gente percebe isso. Pode continuar, Ana, por favor. Vamos lá. É muito interessante isso que você falou. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? A dor moral era no espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito desligado sentia também. Viu o seu corpo mutilado? Vi não sei o que disforme a que me parecia estar ligado. No entanto, eu me sentia ainda perfeito. Era eu mesmo. Que impressão lhe causou esta visão? Eu sentia por demais a minha dor estava absorvido nela. Eu sentia por demais a minha dor estava absorvido nela.
É verdade que o corpo continua a viver mais alguns instantes depois da decapitação e que o supliciado conserva a consciência. O espírito se retira pouco a pouco. Quanto mais preso está pelos laços da matéria, menos rápido é o seu desligamento. Dizem ter sido notada no rosto de alguns supliciados. Pode parar aí. Vamos Pare. comentar essas 3 perguntas que parecem ser curtas, mas quanto conteúdo elas possuem, né? Vamos começar pela quinta, que o Kardec pergunta, e essa pergunta é muito interessante, gente. A dor física causada pelo suplício era sentida pelo corpo ou pelo espírito? E resposta: a dor moral estava no meu espírito. O corpo sentiu a dor física, mas o espírito separado ainda se ressentia dela. Aí eu não sei se vocês vão lembrar, mas quando a gente estava ainda lá na primeira parte do livro, a gente discutiu exatamente esse aspecto da dor, né? E a gente discutiu bem, foi uma discussão muito interessante. Porque o que está acontecendo aqui, né? O espírito, ele está, de fato, separado do corpo. O corpo está morto, né? Mas os laços que ligam ele ao corpo ainda existem. Pelo tipo de gênero de morte que ele teve, pelo tipo de morte e vários outros aspectos, a ligação que ainda havia entre o espírito e o corpo, faziam nesse caso, né, com que ele ainda ressentisse a dor da qual o corpo sofria. Então, é algo que a gente discutiu lá na primeira parte do livro, e é interessante a gente vendo como esses pontos se concatenam entre si, né? Então, algo que o Kardec discutiu lá no princípio vem aqui, aparece de novo num caso específico. Muito interessante. Então, o espírito, por mais que separado, claro, como ele foi morto, né? Mataram ele, os laços que ligavam o espírito ao corpo estavam ainda fortes, né? Bem estruturados. Então, era natural com que ele ressentisse a dor do corpo, porque esses laços estavam ainda muito fortes. Então, isso é muito interessante, é um ponto que chama muita atenção. Enquanto houver esses fluidos do perispírito que ligam o espírito ao corpo, o espírito ainda vai ressentir as dores do corpo, por mais que o corpo já esteja morto. Então, foi algo que a gente discutiu lá no princípio. E o que chama a atenção isso vai variar, é claro, para o gesto se desliga rapidamente do corpo, porque ele é menos apegado à matéria, etc. Então, levou um bom tipo de vida. Então, todos esses aspectos facilitam com que ele se desprenda mais rápido. Ao contrário, espíritos como esse que nós estamos vendo, espíritos inferiores, que cometeram crimes, etc., estavam apegados à matéria, tendo uma dificuldade maior, ainda mais pelo gênero de morte que ele teve. No caso, foi morto. Então, tudo isso dificulta com que ele se desprenda do corpo e é natural com que ele, de fato, ressentisse essa dor. Gente, é claro que o Kardec já sabia disso. O Kardec não faz essa pergunta não sabendo. Tanto é que ele já dissertou, assim, de maneira excelente sobre esse tema na primeira parte do livro. Ele não está fazendo essa pergunta sem saber a resposta. Ele está fazendo essa pergunta para ver se aquilo que ele disse lá no princípio se adequa a esse caso também. E é assim que funciona a ciência. A ciência trabalha com o universal, né? Ela explica todos os casos. Então, por exemplo, a medicina. A medicina tem que explicar as doenças de todos os seres humanos. Né? Não pode explicar só as doenças dos brasileiros, por exemplo. Então, na medicina é outra coisa. Então, a ciência ela tem que ser universal. Ela tem que tratar de todos os casos e gêneros que envolvem o que ela se propõe a resolver. Então, como a física, a medicina e o espiritismo é a mesma coisa. Então, resolve todos esses problemas. E o Kardec faz essa pergunta muito bem intencionado e já ciente da situação. Então, ele já entendia, já sabia. Ele só faz a pergunta para comprovar, né? E para mostrar, olha, é exatamente desse jeito. Né? Não só nesse caso, mas em outros aqui se comprova a nossa teoria. Né? Como nós colocamos lá na primeira parte, é assim que funciona, é desse jeito. Né? Tal tipo de espírito, né? Vai acontecer tal tipo de coisa. E aqui é batuta, como se diz, né? O que ele falou lá, acontece aqui, é o que está dito. Dito e feito. Então, assim, é interessante a gente ver como que vai funcionando essa
dinâmica muito interessante. Aqui é basicamente uma obra científica, né? A gente está vendo a teoria sendo colocada e, naturalmente, a comprovação da teoria através da experiência em seguida. Aí ele coloca na sexta pergunta: vistes vosso corpo mutilado? E ele responde: vi algo de informe que me parecia não ter deixado. Porém, eu me sentia ainda inteiro, era eu mesmo. Olha que interessante. Porque ele já percebia o próprio espírito, né? O espírito não morre, o espírito não se faz, não se mutila, etc. Que impressão essa visão vos fez? Eu sentia demasiado a minha dor, estava perdido nela. Ou seja, ele estava num estado de confusão muito grande. Ele nem parou para pensar sobre isso, ele estava sofrendo muito. E a sétima pergunta ele coloca: é verdade que o corpo vive ainda alguns instantes depois da decapitação, e que o simpliciado tem consciência de suas ideias? E aí o Espírito responde aquilo que claramente o Kardec também já sabia. Né? O Espiritismo retira-se pouco, o Espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria o prendem, menos a separação é rápida. Né? Aí, isso é uma coisa que o Kardec já sabia a essa altura do campeonato, era isso que esse Espírito disse. Né? Mas olha que interessante. E como que a gente tem que ser, acho que eu posso dizer, mente aberta para como Kardec era, né? Uma pessoa prudente e que entendia a responsabilidade da prudência. Imagina se ele descartasse as comunicações dos espíritos inferiores, por exemplo, achasse que só as comunicações de espíritos superiores fossem instrutivas. Ele perderia casos como esses, né? Então, por mais que o indivíduo fosse um espírito inferior, tivesse cometido um crime hediondo, etc, 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 olha o ensinamento que ele está dando nessa sétima pergunta. É um conhecimento de uma lei divina, gente. Isso que ele está falando. O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais os laços da matéria prendem, menos a separação é rápida. Isso aqui é a lei divina. Né? É uma lei de Deus isso. As coisas funcionam dessa maneira na natureza. Então, um espírito inferior, por mais que todos os erros que possua, que tenha cometido, ele conhece coisas. Tem coisas que ele pode agregar. Então, a importância de se estar disposto a ouvir todos os tipos de espíritos. Isso serve também para nós encarnados. Ô, Mas é Vitor, interessante, né? Ver que até esses espíritos podem ensinar. Com vontade, Marlene. permita-me uma parte. É interessante, né? Principalmente quem trabalha com reunião mediúnica, precisaria estudar isso aí. Por quê? O espírito às vezes chega, um espírito sofredor, ou mesmo um espírito em débito, como esse, ele chega dizendo ou que está com dor, ou que está sentindo o seu braço esquecido, ou mutilado. Nossa, é o que a gente mais ouve, né? E antigamente, as pessoas às vezes falavam, que é o quê? Né? Um doutrinador. Você não tem nem cabeça, você não tem nem braço, você não pode estar sentindo. Isso é errôneo fazer. Entretanto, às vezes eu vejo também, nas reuniões, o dialogador falar assim, não, eu vou dar um remédio para você, você vai melhorar, você vai... Teria que caminhar, eu penso, para dizer que são sensações. Né? Às vezes você não precisa falar de chofre, porque o espírito às vezes nem tem consciência que ele desencarnou. De repente, se você falar de chofre, ele pode assustar. Mas eu penso que tem que caminhar para ele, que ele possa entender que o que ele está sentindo são as sensações. São as lembranças que ele tem de quando ele possuía o corpo. Você não precisa falar exatamente assim, né? Vai meio pelas bordas. Aí, às vezes, ele te dá a dica que ele já sabe que desencarnou, né? Porque é por aí, né? Não sei. O que vocês pensam? Aí eu penso que você tem Acho que é razão, isso mesmo, Marlene. né? Eu já falar para o espírito assim, você já não pertence mais a esse mundo, ele leva um choque mesmo, porque ele está crente que está encarnado, né? Então tem que ir devagar, comendo pelas beiradas mesmo, pelas bordas. Devagar com o andor do santo é de barro. É verdade, senão ele assusta muito, né? A Lucélia acho que colocou alguma coisa aí, Vitor. Vamos ver. Você quer que eu veja? Ou você dá conta? Não, já abri aqui. Ela perguntou: esse espírito cometeu um assassinato, mas foi por conta de se deixar levar pela paixão do momento. Mas não era um espírito que era indiferente à vida, pois ele se arrependeu rápido.
Então, Lucélia, porque varia muito do tipo de caso, né? Cada espírito vai ter um tipo de motivação para cometer um crime, né? Então a gente vê, e eu acho que esse é o tipo mais assustador, né? Normalmente, quando a gente vê esses filmes, né? Eu falo por mim assim, quando às vezes eu vejo aqueles filmes de ação, e aí sempre tem um vilão, né? E aquele vilão ele é indiferente à vida. Eu acho que esse é o pior caso, né? O pior tipo, porque é aquela pessoa que é maldosa de fato, assim, por essência, por assim dizer, né? Que é aquela que não dá valor algum à vida nenhuma. Né? Então, uma morte a mais, uma a menos, tanto faz. Então, isso causa um espanto muito grande para nós. Então, uma pessoa que age dessa maneira, uma pessoa que, claro, ainda está muito atrasada no que deveria estar no sentido de processo evolutivo. Já é uma pessoa que deveria estar muito à frente disso, né? Então, é uma maldade pura. Mas aquela pessoa que, às vezes, por uma paixão, se deixa se levar e acaba cometendo um crime, etc., essa é mais perdoável, por assim dizer, né? A gente entende que cada tipo de crime ele vai ter um tipo de pena, porque vai depender do tipo de intenção que o espírito teve na hora de agir. Então, isso é o que mais conta. Eu já falei algumas vezes isso aqui, mas o que mais importa é, no momento da ação, isso é uma coisa, gente, tão interessante que o próprio Aristóteles falava disso, né? O Aristóteles, quando ele pensa sobre a ética, né, quando o Aristóteles fala da ética dele, ele fala sobre isso. Ele chama de o estado psicológico do agente. O agente, ou seja, aquele que age, né? O agente é o que age. Então, o que mais importa para Aristóteles, para definir se uma ação é ética ou não, se uma ação é virtuosa ou não, é o estado psicológico de quem está agindo. Então, se a pessoa age de maneira maldosa, de uma maneira diferente, ela é mais culpável, enquanto aquele que age por reflexo de uma paixão ou de algo que ele se deixou levar, né, enfim, de um contexto específico que o fez cometer um crime que talvez em outros contextos ele não cometeria, esse é mais menos culpável, né? Então, acho que é entender isso, e provavelmente esse espírito pela rapidez, né, que ele se arrependeu, né, ele próprio coloca, né, que a partir do momento que ele desencarna, ele já começa a sentir essa dor moral, né, que a gente vai vendo os espíritos endurecidos. Tem muitos que passam em séculos sem se arrependerem do que fizeram, porque eles não percebem que aquilo é errado. Então, a pessoa que não conhece o correto, o certo, né, ela vai estar no errado achando que o errado é o certo. E é normal com que assim seja. E é interessante a gente observar esse tipo de caso. Então, pela rapidez com que esse espírito se arrependeu, e o sentimento de vergonha que era expresso para ele já um mês depois da sua morte, né, que a invocação acontece no dia 29 de janeiro, ele foi morto no dia 31, então menos de um mês ele já tinha a percepção dessa vergonha, etc., já entendia a gravidade do erro. Provavelmente é um espírito que já é um pouco mais evoluído do que outros tipos de criminosos que matam por indiferença, que matam por maldade, de fato. Né? Mas é isso, né? Cada caso é um caso. A gente diz isso, mas a gente diz rotineiramente isso, mas é verdade, né? É o que acontece. Cada tipo de caso vai ser um tipo de caso distinto. Enfim, alguém quer comentar mais alguma coisa? Essas três perguntas aqui são muito interessantes, né? Tem esse aspecto do perispírito, da ligação após a morte, etc. Achei interessante essa colocação sua, das sensações aí, que Kardec já tinha apresentado tudo isso no livro dos médios e tal. Mas agora ele, como diz, ele matou a cobra e vai mostrar o pau agora, né? Através do depoimento dos próprios espíritos. Muito legal, nunca tinha pensado nisso. Achei interessante também. E hoje eu estou, né, vendo uma série turca e é sobre o sultão Suleimão Magnífico. E eu costumo ver essas séries não só com o objetivo de dar uma espairecida, mas também com o objetivo de aprendizado. Então, eu vejo por essa ótica, né? Porque envolve todo um contexto de época, uma determinada cultura, e é muito interessante. E os muçulmanos, eles cortam mesmo a cabeça. Os fundamentalistas cortam até hoje, né?
E naquela época, então, na Idade Média, eles cortavam mesmo, sem dó nem piedade, a cabeça do inimigo, do traidor. E hoje à tarde eu estava vendo e eles cortaram a cabeça lá de um inimigo, de um traidor, do sultão. E eu fiquei pensando, eu não gosto de ver, na hora que corta a cabeça, eu não gosto de ficar vendo a cabeça cair, rolar, eu viro, espero um pouco passar, porque é horrível, né? Então eu estava pensando, falei, nossa, quantos de nós já deve ter morrido assim, né? Será que eu já morri assim, decapitada? Deve ser horrível, gente. Horrível. E ainda depois eles levavam a cabeça, né, de presente para o sultão, para provar que realmente a pessoa tinha cumprido as ordens, né, do sultão. E eu fiquei pensando nisso, agora deparo com essa evocação aqui. Olha que interessante, muito interessante. Então, ele vem falar aqui agora, ó. Pode continuar, Vitor? Acho que ninguém vai comentar mais nada. Pode sim, vamos lá. Dizem ter sido notada no rosto de alguns supliciados uma expressão de cólera e movimentos como se desejassem falar. É isso efeito de uma contração nervosa ou de um ato da vontade? Resposta: da vontade, pois o espírito ainda não se retirou. Qual o primeiro sentimento que teve, olha o sentimento outra vez, que teve ao entrar em sua nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente do qual eu ignorava a causa. 10. Reuniu-se aos seus cúmplices, executados juntamente com você? Resposta: para desgraça nossa. Ver-nos uns aos outros é um suplício contínuo. Cada um culpa o outro pelo crime cometido. 11. Encontra-se com suas vítimas? Vejo-as. Estão felizes. O olhar delas me persegue. Sinto que se cravam no fundo do meu ser. Em vão quero furtar-me a ele. Que sentimento tem ao vê-las? Vergonha e remorso. Eu as fiz com as minhas próprias mãos e ainda as detesto. Que sentimento demonstram ao vê-lo? Piedade. Mostram ódio e desejo de vingança? Não. Fazem votos pela minha expiação. Você não pode calcular o horrível suplício de tudo se dever a quem se detesta. Lastima sua vida Vamos parar aí, terrestre? né? Para. Isso. Interessante, né? Vamos pegar ali aqui da esse primeiro fato aqui que já chama a atenção, né? Ele falando que em alguns viciados, né? É uma coisa que provavelmente era dito bastante na época, né? Porque ainda no período de Kardec se tinha muito essa questão da decapitação, né? Algo que para nós hoje em dia é muito longe. Mas o Kardec coloca aqui algo que provavelmente era dito na época. Né? Então, disse ter notado no rosto de certos policiados a expressão da cólera em movimentos como se eles quisessem falar. É efeito de uma contração nervosa ou de um ato da vontade? Da vontade, pois o espírito ainda não se retirou dali. Olha que curioso, né? Qual foi o primeiro sentimento que experimentastes ao entrares na vossa nova existência? E ele fala, né? Olha que interessante.
interessante, o que chama a atenção. O intolerável sofrimento, mas já sofria do remorso, mas ainda não entendia o porquê. Mas o que é mais curioso é que, por mais que ele não entendesse que a causa da dor que ele sofria, da dor moral que ele sofria, eram os crimes que ele havia cometido, ele estava aberto a esse sentimento. Então, isso já demonstra para nós, que estamos olhando de fora, que ele era um espírito um pouco mais evoluído do que normalmente a gente vê os criminosos, né? Que foi o que a gente falou agora há pouco, dos criminosos que são obstinados no mal e aqueles outros que cometem crimes enquanto estão ali sob efeito de alguma paixão, etc. Então, ele ignorava a causa, mas já sentia as consequências dos crimes que cometeu. Em contraste, você unido aos vossos cúmplices, né? Então, se ele já tinha encontrado aqueles que estavam junto com eles, né? Que estavam junto com eles. E ele responde, né? Para nossa desgraça, nossa visão é um suplício contínuo. Cada um de nós recrimina ao outro o seu crime. Então, gente, deve ser uma situação assim, de suplício realmente contínuo. Deve ser algo, de certa maneira, até indescritível. Né? Ele tenta passar para nós aqui um pouco do que ele sentia, mas realmente devia ser algo assim, agoniante. Imagina, né? A gente, todo mundo aqui já errou pelo menos alguma vez na vida, e alguns erros mais graves que outros, né? E a própria presença desse erro em nossas mentes é algo que já causa um sofrimento. E olha que aqui na Terra a gente ainda possui distrações, né? A gente pode sentar, assistir uma televisão, a gente pode assistir um filme e fazer com que esses erros saiam um pouco de nossas mentes. Mas o espírito, quando está desencarnado, ele não tem fuga disso. Né? Ele não pode se embriagar, por exemplo, ou fugir desses erros. Aquilo está presente constantemente na mente dele, ele não consegue fugir, então ele tem que lidar com aquilo, é um suplício contínuo de fato, ainda mais lidando ali com seus cúmplices que estavam junto com ele, etc. Então, deve ser um sentimento indescritível, né? Algo difícil de compreender, assim como é difícil, como os espíritos felizes vêm falar, né? Dos deleites que vivem, etc. É difícil de expressar. A gente já sabe disso enquanto homens, né? É muito difícil expressar sentimentos. Sentimentos são coisas, de certa maneira, difíceis de serem descritos. Costuma-se dizer que a poesia é o que chega mais próximo disso, né? Mas mesmo assim ainda é complicado para nós. Uma boa poesia, uma boa música, né? Costumam ser formas talvez um pouco mais próximas de se expressar o que se sente. Mas ainda assim existem dificuldades, às vezes até insuperáveis para nós, homens. Ainda tão imperfeitos na linguagem, etc. Mas ele tenta passar de certa maneira para nós. E aí, esse aspecto da vítima, né, é algo que nós que já estamos aí há um pouco mais de tempo no espírito já nos cansamos até de ver. Esse um tipo de pena que parece ser recorrente. A gente vê isso em vários casos. Então, é um tipo de pena que é recorrente nesses casos. O espírito que cometeu o crime, no caso aqui, o assassinato, vê constantemente as suas vítimas, né? E aqui, no caso dele, é menos pior, porque as vítimas o perdoaram, né? Então, ele já está perdoado. O olhar delas é de compaixão. Pior ainda quando elas têm o olhar de ódio, né, contra ele. Então, aí piora todas as coisas. Já está ruim e ainda fica pior. Mas aqui, nesse caso, elas já desejavam o bem para ele, então a gente já imagina que sejam espíritos superiores, né? Porque, enfim, o próprio fato já demonstra isso. E olha como é curioso, né? E ele é bem honesto no que ele sente aqui. Ele descreve com muita honestidade. Vergonha e remorso era o que ele sentia. Ele vê-as com minhas próprias mãos e ainda as odeio. Né? E o que ele coloca aqui na 12, que chama muita atenção, né? Elas têm ódio e desejo de vingança? Não. Seus desejos chamam sobre minha expiação. Não poderia sentir que horrível suplício é dever tudo a quem se odeia. Então, gente, muito interessante isso. E a forma que ele coloca, e a gente fica imaginando, né? Que a única coisa que a gente consegue fazer é imaginar nesse caso, né? Perdão, gente. Imagina que terrível é você sentir que deve tudo a pessoas que você odeia. Né? Porque, de fato, quando elas perdoaram ele,
ele sente que deve a elas mesmo, né? Não só pelo fato de ter matado elas, mas pelo fato de elas terem perdoado ele, etc. Então, todo esse conjunto faz com que ele sinta isso, esse dever a essas pessoas. Então, é um sentimento conflitante, né? Porque ele sente que deve mudar, que ele deve evoluir, mas ao mesmo tempo tem o ódio e o rancor que está ali, e a vergonha. Então, é um conflito muito grande, a confusão da morte. Então, assim, são muitos sentimentos ao mesmo tempo. E ele tenta expressar isso, e até a gente pode, acho que é um consenso, a gente pode dizer que ele se expressa de maneira bem clara para quem sofria de tantos sentimentos e estava há menos de um mês após o desencarne, né? Então, assim, já se expressava de uma maneira clara e até com uma certa clareza de pensamentos, de colocações. Enfim, alguém quer comentar alguma coisa? Algo que tenha achado curioso? Alguma dúvida também? O pessoal está quietinho? Quem não falou nada? Eu achei interessante quando ele fala que, para a desgraça dele, ele se reuniu com os cúmplices, né? Semelhante atrai semelhante. Então, eles tinham uma cumplicidade no crime, né? Aí, pela lei da afinidade, se reúne. Às vezes você não quer, mas reúne. E interessante também que um culpando o outro, né? Porque ninguém quer assumir a responsabilidade, então joga para o outro. Ninguém quer assumir que é criminoso, que tem essa parte sombria. Aí começa, né? Eu sei que é culpado, sei que me incentivou, o outro fala, não, foi você. Deve ser um suplício horrível mesmo, conforme ele escreve aí, né, gente? Igual Eu, menino, né, Ana? As é, professoras da arte, eu, é pais, os professores perguntam, um joga a culpa no outro. igualzinho criança, né? São Criança, espíritos ainda muito infantis, né? Ligados aos instintos, né? A maldade, perversidade. Mas, por outro lado, tem aquela infantilidade, né? Não cresceu. É como é que chama? Puer eternus. É o puer eternus. O puer eternus é o oposto do velho sábio. Ele não cresce. Ele para na adolescência, se paralisa e age como um adolescente, como uma criança. Interessante. Essa terceirização de culpa é algo muito comum, né? Entre os culpados. No caso de nós também, né? Essa falta de coragem de encarar os próprios erros. É algo muito comum mesmo. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então, vamos continuar aí. Lastima sua vida terrestre? Resposta. Só lastimo os meus crimes. Se ainda estivesse em minhas mãos o que ocorreu, eu não sucumbiria novamente. 14. O pendor para o mal estava em sua natureza ou você foi levado pelo ambiente em que viveu? Resposta. O pendor para o crime era de minha natureza, porque eu não era senão um espírito inferior. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi acima de minhas forças. Julguei-me forte e escolhi uma prova dura. Cedi às tentações do mal. Se houvesse recebido bons princípios de educação, ter-se-ia desviado do caminho do crime? Resposta: sim, mas escolhi a situação em que nasci. Poderia ter sido um homem de bem? Resposta: um homem fraco, incapaz de praticar o bem ou o mal.
Poderia corrigir o mal que havia em minha natureza durante a minha existência, porém não poderia elevar-me a ponto de fazer o bem. 16. Aí vamos parar aqui, né? Essas Parar? questões aqui são muito interessantes. Dá A gente tem pouco um tempo, bom mas comentário aqui. essa 13 aqui já chama muita atenção, né? Lamentais a vida terrestre? Não. Lamento-se não meus crimes. Se o acontecimento ainda estivesse nas minhas mãos, eu já não sucumbiria. Gente, olha que interessante. O que ele está falando aqui? Se hoje eu fosse provado da mesma forma, eu já não mais cometeria o mesmo erro. Então, ele já havia evoluído, já tinha percebido esses aspectos e já não erraria nesses erros que acabou por errar. Então, isso aqui é muito interessante. Como ele coloca, enfim, me chamou bastante atenção. E aí o Kardec faz uma pergunta tão interessante quanto, para ele falando, a inclinação para o mal estava na vossa natureza ou fostes arrastado pelo meio que vivestes? Foi um pouco o que a gente conversou quando o Lucélio fez a questão dela. A inclinação ao crime estava na minha natureza, pois não era senão do espírito inferior. Então, ele, como espírito inferior, tinha a tendência ao erro, ao crime. Eu quis me elevar rapidamente, e aqui a questão fica mais interessante ainda. Mas pedi acima de minhas forças. Acreditei ser forte, escolhi uma prova rude, cedi às tentações do mal. Então, ele acabou por escolher provas que estavam acima das forças dele, da capacidade dele de suportar, e acabou por errar. Então, gente, isso é muito interessante. Tá? E o perigo, né? Então, foi permitido, né? Deus permitiu, viu a possibilidade de ele conseguir acertar e permitiu que ele se provasse daquela maneira, mas ele, infelizmente, não teve forças suficientes para conseguir superar as provas. Então, ele acabou cedendo às tentações do mal. Por mais que pudesse não ter cedido. Então, isso é muito interessante. Eu me lembro até sobre aquela... A gente leu aqui, né, o caso daquela de um espírito feliz, que era uma nobre e que tinha levado uma vida pela caridade, era uma pessoa muito virtuosa, e ela tinha deixado para escolher a prova da riqueza por último, né? E ela coloca isso. Ela diz assim que era a prova mais difícil na visão dela, né? Ela achava a prova mais difícil e deixou por último a prova da riqueza. Realizou todas as provas antes e deixou essa por último. Então, essa sabedoria, né? A gente percebe através das comunicações que existe, de fato, uma sabedoria nessa escolha das provas. E até na própria sequência de escolha delas, porque umas são naturalmente mais difíceis do que outras. E aqui ele coloca, né, se tivesse essa pergunta do Kardec, gente, é muito inteligente. O que ele quer saber aqui? Se a educação ela pode mudar a vida de um indivíduo. Se tivesse recebido bons princípios de educação, poderia ter sido desviado da vida criminosa? Ou seja, se tivesse sido bem educado, né, se tivesse alguém que tivesse te colocado em um bom caminho através de bons princípios, sim, mas eu escolhi a posição em que nasci. Poderia ter sido um homem de bem? E aí, olha que interessante. Um homem fraco, incapaz do bem como do mal. Eu podia corrigir o mal de minha natureza durante minha existência, mas não podia elevar até fazer o bem. Então, não podia ter se tornado um homem de bem, mas já podia ter impedido o mal que existia dentro dele, se transformado, etc. Então, olha que interessante, né? Que comunicação rica, que comunicação profunda. São muitos aspectos que chamam a atenção. Deixa eu ver o que a Lucélia colocou aqui. Interessante que estava numa prova escolhida por isso. Por isso ele ficou tão ciente tão rápido, foi isso? Então, eu acho que não, Lucélia. Eu acho que pelo próprio estado que ele estava. Né? Eu acho que a forma que ele já se encontrava, ele era um espírito inferior, mas já tinha alguns aspectos que ele era mais evoluído. E fez com que ele, em pouco tempo, já tomasse consciência dos erros que cometeu. Acho que é algo que ele já sabia, né? Era uma evolução que ele já possuía por métodos dele e fez com que ele se percebesse mais rápido, enquanto outros espíritos que cometem agem, né, no mal, não se apercebem do que estão fazendo e continuam aí por muito tempo agindo erroneamente, sem se perceberem, até tomarem consciência de que aquilo que fazem é errado. Então, acho que é um processo, era característico dele, da posição que ele se encontrava, etc. E o nível de consciência que ele tinha. Enfim, gente, a gente passou do nosso horário.
Queria saber se alguém tem mais alguma coisa a comentar, alguma Só questão a quero falar fazer. uma coisinha que eu acho muito interessante. Nesses dois itens, 14 e 15, explica a queda no Espiritismo, que tem lá na Gênese. Kardec explica lá na Gênese e explica aqui. Então, você lê lá e lê aqui, outra janela se abre à sua frente. Então, não há retrogradação, mas houve uma queda. Por que que houve essa queda? Porque ele quis elevar-se rapidamente e caiu. Ele não suportava. A natureza dele não era compatível com o que ele escolheu. Certo? Então, Kardec explica lá na Gênese essa questão da queda aí no Espiritismo. Então, não houve retrogradação. O mal já estava na natureza dele, mas ele quis um desafio, mas ele não conseguiu superar o desafio e deixou-se arrastar. Então, é muito interessante, depois vocês vão lá na Gênese e ler sobre essa queda. É muito interessante, viu, gente? Eu achei isso aqui o máximo, que esclareceu de vez essa questão da não retrogradação e, ao mesmo tempo, a questão da queda. Por que que a gente cai? Por que que hoje, eu como Ana Luísa, não cometi nenhum crime, mas eu posso encarnar como Joana na próxima e matar alguém? Por quê? A vontade de matar estava na minha natureza. Então, nessa encarnação eu consegui, mas na outra, às vezes, eu não consigo, porque está na nossa natureza. Então, é muito interessante, vocês vão lá na Gênesis, eu não lembro lá, mas vai lá no índice que acha lá, quando ele fala sobre a queda. Depois vocês voltem aqui e releiam, vai entender direito. Agora me esclareceu assim, ó, maravilhoso. Parabéns para o Kardec, parabéns para o Vitor, parabéns para o Grupo Luz e Amor. Está ótimo. Excelente. Maravilha.